Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, um vídeo pra lá de especial onde o Linux responde pra gente comemorar juntos aqui a marca de 100 mil inscritos do canal. Como eu tinha prometido há uns 2 vídeos atrás, eu acho, né? Essa semana a gente ia ter vários vídeos comemorativos com um conteúdo diferenciado. Então, no episódio de hoje, nada de dúvidas técnicas, vamos deixar isso aí para os próximos de O Linux Responde, ainda vai ter muito desses aí. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o canal especificamente. Eu vou responder algumas perguntas que vocês deixaram no Twitter, na fanpage e também em alguns comentários aqui do canal. Eu também vou ler alguns comentários que eu achei muito bacanas da parte de vocês. Assim, na verdade eu recebi muitos comentários e se eu fosse ler todos aqui para vocês ou mostrar todos, o vídeo teria horas de duração. Então eu quero agradecer antes de mais nada de coração pelo carinho, por todos esses anos aí que tem gente que acompanha o canal desde o início, desde o primeiro vídeo postado, desde os 10 primeiros vídeos postados. Eu não consigo, na verdade, encontrar palavras para dizer o quanto eu sou grato pela companhia de vocês. Então, só queria dizer meu sincero muito obrigado mesmo. E olha só, nós estamos num cenário diferenciado para esse de O Linux Responde. Quem sabe esse aqui se torne o cenário oficial desse quadro do canal. O que vocês acham, hein? Deixem nos comentários depois o que vocês pensam da situação. Eu acho que nesse lugar aqui eu tenho uma acústica um pouco melhor também para fazer esse tipo de vídeo. Pode ser interessante. Mas sem mais delongas, vamos lá para as perguntas. Vamos lá então, a primeira pergunta é do Ricardo. Ele pergunta se houve algum momento de eu querer largar tudo e se sim, como fez para fazer essa ideia sumir. Parabéns pela conquista, Jonathan. Muito obrigado, Ricardo, pela sua participação. Eu já pude conversar com você através do Facebook algumas vezes, se não me falha a memória. Foi sempre muito prazeroso. Você, inclusive, se eu não me engano, foi também patrão ou padrinho do John Linux por um tempo. Aí você apoiou o canal quando a gente estava um pouco menor ainda. Então agradeço de coração o seu apoio e muito obrigado pela pergunta mais uma vez. A respeito de querer largar tudo, vocês devem ter percebido o corte. Eu tive que pensar um pouco aqui. Eu nunca quis largar tudo. Nunca tive essa sensação. Porque eu sou uma pessoa que é muito difícil de eu desistir de fazer alguma coisa. Eu tenho que estar muito cansado para eu dar um tempo para depois começar de novo. Tipo, eu não desisto, dificilmente eu desisto de alguma coisa. É só quando eu ver que não tem mais nenhuma opção sequer para eu desistir de algo. Porém, eu já tive alguns momentos de cansaço do John Linux, porque eu acredito que a maior parte das pessoas não consiga compreender o que significa ter tantas pessoas requisitando você na internet da forma com que acontece. Ninguém, eu acho que é preparado para isso. Quando você vê, você está no meio desse furacão já. Então eu já tive alguns cansaços de gente, especialmente a questão de filosofia de software livre, é uma coisa que me cansa demais. Eu acho completamente inútil determinadas discussões que se tem por aí. Enfim, e eu tento sempre passar a mensagem do que é importante discutir, o que vale a pena a gente se aliar para conseguir atingir o mesmo objetivo, muitas vezes. Já tive cansaços assim de querer ficar, deixa eu ficar um mês aí sem fazer nada, sem estar na internet, na verdade, sem entrar em Facebook e tal. Mas hoje em dia eu me dei conta de que isso acabou se tornando o meu trabalho, então é uma coisa que eu tenho que lidar. Porém, eu passei a reservar horas do dia para simplesmente dizer, olha, não estou aqui mais, sabe? Fiz uma espécie de jornada de trabalho, né? Eu vou de tal hora até tal hora, assim, e aí eu atendo os clientes que estão ali, apesar de que muitas pessoas acham que sou eu que atendo na loja, no EAD, essas coisas assim, eventualmente sou eu, mas a maior parte não é. Tenho que fazer a supervisão das coisas, tenho os e-mails do blog, os meus pessoais, negócios pessoais, trabalhos fora do John Linux, o próprio blog em si, que tem que ter um fluxo constante para ele se manter entre os principais sites nesse nicho específico aí. O canal também toma muito tempo, né? Às vezes vocês vê um vídeo aí de 10 minutos, mas você não tem ideia que para produzir 10 minutos para você assistir, provavelmente a gente levou aí umas 5 horas, 4 horas para pelo menos fazer um vídeo, dependendo da complexidade de edição que ele tenha, do peso dos arquivos, enfim, tem muitas variáveis aí. Então o que eu fiz foi delimitar o meu horário de trabalho. Fica a minha dica para quem tem home office também, quem trabalha em casa, tipo eu assim,
que você tem que definir cargas de trabalho, tem que definir horários, porque senão você enlouquece, fica trabalhando de madrugada, você trabalha direto. Tem 2 pontos engraçados para quem trabalha em casa. Um é que você no início não consegue trabalhar, porque o teu cérebro está programado para que quando você está em casa você está descansando. E o outro que é que quando você entende que tem que trabalhar em casa, você não para mais. Então é importante encontrar o meio termo. Eu nunca quis desistir do Linux, mas confesso que eu já fiquei cansado algumas vezes. Ainda fico às vezes, né? Mas a força de vontade e o apoio que vocês me dão é maior que isso, eu acabo indo pra frente. O próximo comentário aqui é do Fagner Luan. Ele diz assim: como você se sente sendo o usuário Linux ubuntueiro mais influente do Brasil? Fagner, muito obrigado. Eu vejo que você sempre comenta aí nos vídeos. Eu agradeço muito a sua audiência, a sua companhia. E tá aí uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar também. Eu não sei se eu sou o usuário Linux mais influente do Brasil, porque influência é uma coisa meio difícil de se medir, né? No YouTube você pode olhar visualizações, mas isso não necessariamente significa engajamento com o público e tal. Mas eu me orgulho das coisas que eu fiz, ainda pretendo fazer mais coisas que eu não liberei para o público, mas espero que vocês gostem, vai ser umas novidades legais aí. E chegar nessa posição de ser referência, não vou ser egocêntrico o suficiente para dizer que eu sou mais influente, mas com certeza eu tenho que admitir que eu tenho a minha carga de influência. Chegar nesse ponto não foi algo que eu desejei nunca. Eu sempre quis fazer coisas grandiosas, com o blog especialmente, depois com o canal as coisas simplesmente foram acontecendo. Mas a partir do momento que eu me dei conta de que as pessoas prestam muita atenção no que eu explico, no que eu falo, eu passei a tomar muito mais cuidado com a forma com que eu exponho as coisas, porque eu acho que muitas pessoas vão formar sua opinião baseado no que eu falo, ou pelo menos pegar uma parcela do que eu falo para formar suas opiniões, e isso eu acho uma coisa extremamente importante. Felizmente, esse momento da minha vida chegou em um momento que eu já tenho um pouco mais de maturidade. Se eu tivesse alcançado esse nível de público, digamos assim, na mesma idade que muitos adolescentes que têm canal no YouTube chegaram, provavelmente eu ia fazer algumas coisas meio tipo, vão cortar a placa do YouTube, vão jogar umas amoeba no chão, nada contra, né, quem assiste ou qualquer coisa assim, mas tem certas coisas que vêm com a idade que a gente vai enxergar de formas diferentes. Provavelmente essas pessoas também vão ver o mundo de uma forma diferente daqui a alguns anos, enfim. Eu encaro como uma grande responsabilidade o fato de eu ser referência para algumas pessoas. E eu sempre vou fazer de tudo para fazer o meu melhor possível e nunca decepcionar o pessoal que me segue aí. Vindo lá do Twitter, mais uma pergunta do Vitor Galvão. Você já utilizou o macOS? Apesar do foco do canal, gostaria que você conhecesse outros sistemas operacionais. Parabéns, Gil. Muito obrigado, Vitor, aí pela sua pergunta. E, cara, é uma coisa que eu tento desmistificar aqui do canal, porque apesar do nome, talvez o nome tenha sido meio infeliz, porque ele foi escolhido num tempo que eu não pensava nunca que ia chegar até aqui. Porque ele remete a Linux, querendo ou não, né? Só que a ideia do canal é ser um canal de tecnologia, um canal sobre mim também, né? Sobre a figura Jonathan, digamos assim. E o blog também sempre foi algo relacionado à tecnologia, tanto que se você olhar na descrição do site, no Google mesmo, ou no título dele lá, tem que é sobre tecnologia open source, Ubuntu, Android e tecnologia em geral. Então sim, inclusive eu já usei o macOS algumas vezes de passagem em MacBooks de conhecidos, e eu já tive também lá nos idos de 2010, se eu não me engano, um Hackintosh. E então eu gosto muito do sistema na Apple, gostaria de voltar a usar, gostaria de ter um MacBook, se alguém quiser me dar um MacBook, um Mac Mini, alguma coisa assim, eu estou aceitando. Só que dado o preço que eles têm, eu acho completamente inviável a compra. O macOS é muito bom, mas em hipótese alguma vale o que custa desse jeito. E eu acho um sistema muito legal, também usaria sem problema nenhum, acredito que ele atende a maior parte das minhas necessidades, mas curiosamente tem mais games para Linux do que para macOS, assim, pelo menos os que eu jogo. Engraçado, né? Nunca pensei que fosse dizer isso, mas enfim, né? Se você quer jogar entre macOS e Linux, acho que Linux é ainda melhor, você gasta menos no sistema e sobra mais para os jogos. Então eu só queria deixar claro essa história de foco do canal, porque isso não existe, tá? Isso não existe. O foco do canal é tecnologia, é opinião, e inclusive uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui é aqueles vídeos de quarta, que faz tempo que não sai, apesar de esse estar saindo
né, aí no meio de semana, tá saindo na quinta no caso, né? Mas um dos vídeos que eu mais gostava de fazer é vídeos comentando assuntos diferentes, não relacionados ao mundo Linux e tal, porque eu acho que isso seria limitar um pouco o conteúdo. Eu acho interessante a gente manter o conteúdo de Linux, obviamente, é algo que me interessa, mas nada impede que a gente fale de outras coisas também. Daqui a pouco tem alguma coisa sobre o Windows também, já que tem muita gente que utiliza. O que eu gostaria muito, sinceramente, de coração, era juntar usuários de macOS, Linux, Windows, Android, iOS, por todos num lugar só, assim, com a intenção de aprender mais sobre tudo, sabe? Isso é uma coisa que eu gostaria muito. E eu gosto sim do macOS, tá, Vitor? Valeu aí pela pergunta. O próximo comentário é do Wallace, ele diz assim: parabéns, e o grande feito é conseguir 100k falando basicamente de Linux, que é um sistema muito pouco usado domesticamente em desktop ou notebooks. Sinal que tem muita gente interessada no assunto, o que é ótimo. Muito obrigado pelo seu comentário, Wallace, obrigado por acompanhar aqui o canal, o blog também, e realmente, parando para pensar, é um feito assim, no mínimo curioso, né? O pessoal diz que as pessoas não gostam de Linux ou qualquer coisa do tipo, disse de Linux, as pessoas não gostam de Linux ou qualquer coisa do tipo, mas de fato, as pessoas muitas vezes elas não têm informação, talvez seja isso que estava faltando para a galera aí da internet, assim, alguém que explicasse o que são as coisas e mostrasse que não é só para hacker, não é só para quem entende de computador e tal, mas para essas pessoas também, né? Bom, eu sei que nem todo mundo aqui do canal que assiste, que os vídeos utiliza Linux no dia a dia. Muitas vezes utiliza Dual Boot ou não usa como sistema principal, testa no VirtualBox, ou às vezes nem usa, mas gosta de ficar por dentro das notícias de tecnologia. Eu acho isso louvável, sabe? Uma forma de você sempre aprender. Eu não utilizo, por exemplo, macOS hoje em dia, né? Pelo menos falando ali em relação à pergunta anterior. Não tenho contato, não tenho nenhum Mac aqui em casa no momento. Mas mesmo assim eu gosto de ver as notícias da Apple, as inovações, os lançamentos que eles fazem. Eu acho que eu sou realmente apaixonado por tecnologia, não por Linux em si. Linux é uma parte da tecnologia em especial que eu gosto muito. Mas de fato, né, mostra que bastante pessoas têm interesse a respeito do assunto, o que, como você falou, é ótimo. Próxima pergunta veio lá do Twitter e veio do Linux Aprendendo. Quais suas previsões ou opiniões sobre o Linux e também a tecnologia em geral para esse ano? Muito obrigado aí pela pergunta, e se alguém quiser seguir aí o cara, né, procura aí no Twitter Linux Aprendendo, deve ser um perfil interessante aí para seguir. Eu não sou muito bom em dar previsões de tecnologia, mas algumas coisas que eu gostaria que acontecessem, olhando já, digamos assim, eu costumo fazer o seguinte, esse negócio de previsões. Eu olho alguns fatos que já estão acontecendo, procuro olhar notícias de projetos futuros das empresas e aí eu procuro criar as minhas expectativas em cima disso aí. A respeito da tecnologia em geral, uma das coisas que me deixou mais assim, caraca, agora sim, né? Pelo menos um concorrente foi o lançamento do Ryzen da AMD. Porque a Intel corre muito solta nesse segmento high-end, aí bota o preço que quiser, tendo um concorrente mesmo que ele não vá ganhar em todas as circunstâncias da Intel, só isso, só o fato de ter um concorrente já faz com que fique mais acessível o negócio. Uma das coisas que eu queria, não é uma previsão, mas que eu queria, era drivers de vídeo da AMD melhores, para Linux especialmente, né, que a gente pudesse utilizar uma placa de vídeo da AMD do mesmo jeito que a gente usa uma NVIDIA, com a mesma potência. Seria uma coisa ótima, acho, sem sombra de dúvida. Eu gostaria muito de ver a definição do futuro do Ubuntu, sinceramente. Aí a gente tá meio nessa coisa de transição para o Unity 8 e tal, mas ele não fica pronto. Enfim, eles também anunciaram o projeto muito cedo, aí criou um monte de expectativa nas pessoas, mas de qualquer forma, é uma coisa que eu gostaria de ver, não vai acontecer nesse ano, mas é uma coisa que eu gostaria de ver. E uma coisa que eu sinceramente gostaria de ver era um terceiro concorrente de peso no segmento de sistemas operacionais para desktop. Poderia usar o kernel Linux ou não, mas eu gostaria que viessem da Google, seja com o Android ou com o Chrome OS, alguma coisa do tipo assim, com investimento pesado em marketing e coisas do tipo. Falta um terceiro concorrente aí, sabe? Do mesmo jeito que falta um terceiro concorrente no mercado de dispositivos móveis, porque a Microsoft não conseguiu emplacar o Windows. Então a terceira vaga ela está meio aberta ainda. Poderia ser um Ubuntu,
Poderia ser o Tizen lá da Samsung, poderia ser o Firefox OS, acabou morrendo, mas enfim, algum terceiro colocado assim para brigar pelo negócio, porque às vezes ter dois concorrentes só não significa que você tenha de fato a concorrência. No pé que está hoje em dia, nem iPhone, ou melhor, nem o iOS, nem o Android, eles são muito inovadores, porque é só você reparar que na maior parte das vezes, nos últimos lançamentos, um fica copiando funcionalidades do outro, e enfim, coisas do tipo. Acho que um terceiro colocado aí na briga seria interessante. E o Ubuntu OS, né, o Ubuntu para celulares, o Ubuntu para telefones, ele tem uma proposta de funcionamento que é bem diferente dos outros dois. Então seria interessante. Mas é bem difícil de conseguir emplacar ele assim. São essas as coisas que eu gostaria de ver assim, basicamente. E eu gostaria de ver alguma distribuição Linux com o mesmo foco que o Deepin tem, só que fora da China também, para ter um outro contraponto ali. Gostaria muito que o Mint emplacasse de uma vez e criasse todas as soluções que a gente já tem no mundo Linux. Eu não sei se vocês perceberam, mas dada a quantidade de ferramentas que a gente tem no mundo Linux, se você juntasse de alguma forma todas elas em uma distribuição, você teria um sistema altamente completo. Pena que isso não aconteceu ainda, né? O próximo comentário veio do Léo e ele diz assim: parabéns, Gil, quais as principais mudanças que você teve no decorrer do canal? Muito obrigado pela pergunta aí, Léo. Eu já conversei com você também pelo Facebook, se eu não me engano. Sempre foi muito bacana trocar uma ideia. Eu gosto de fazer isso de vez em quando é possível, né? Com o pessoal que segue lá a página, que segue aqui o canal. Bom, você está dizendo assim, mudanças em mim ou no canal em si? Eu não entendi tão bem assim a pergunta, mas eu vou tentar dar um apanhado. A respeito de mim, uma coisa que eu tive que aprender é conversar com as pessoas através de uma câmera. Sabe, eu sou professor há bastante tempo, então conversar com as pessoas, explicar as coisas não é uma grande dificuldade para mim. Mas falar com uma lente tem o seu fator de dificuldade assim elevado. Eu não sei por que isso acontece, mas normalmente as pessoas ficam mais nervosas quando tem uma lente apontando para elas. E uma das coisas que eu tive que fazer foi isso, assim, além de, claro, investir conforme foi possível em equipamento, microfone, iluminação, câmera, coisas assim. E isso é uma coisa meio que contínua, com o tempo você tem que ir atualizando, melhorando e tal, especialmente se você for uma pessoa que preza por trazer a melhor qualidade que você puder. E eu sou assim, eu gosto de trazer a melhor qualidade que eu puder, por isso que eu me esforço sempre para trazer uma qualidade alta, mesmo que se comparado com outros canais do YouTube não seja excelente assim, é o que está dentro das minhas possibilidades no momento, eu sempre vou investir nesse segmento. A respeito do canal, foi um aprendizado incrível, assim, ao longo do tempo você aprende muitas coisas relacionadas ao YouTube, como a plataforma funciona, como você melhora e otimiza os vídeos. Um YouTuber, ele é meio que um artista, um profissional meio que completo, assim, porque você tem que entender de design, né, na parte gráfica mesmo, tipo GIMP, Inkscape, coisas do tipo, Photoshop, ou seja lá a ferramenta que você use, entender de produção e edição, de roteiro, de iluminação, de equipamento, e ainda por cima o cara que dorme muito pouco, né? Mas uma das coisas que eu tive que fazer no canal ao longo do tempo é aumentar a quantidade de café que eu tomo para aguentar o tranco, porque foi foda muitas vezes, hein? Olha só esse comentário. Daniel Souza. Cara, o que dizer do seu canal? Antes mesmo de eu ter um PC em casa, eu acompanhava o GeoLinux. Foi no seu canal que eu me apaixonei por Linux e pela ideia de você modificar o sistema do seu jeito que você quiser. O meu primeiro computador veio com o Windows XP, mas assim que eu recebi ele, tratei de instalar o Lubuntu, mesmo não entendendo nada de computadores. Enfim, hoje eu faço um curso técnico de informática e o culpado disso é você. Foi aqui que eu aprendi a gostar de Linux e tecnologia em geral. E mesmo tendo destruído o meu computador umas 100 mil vezes, nunca deixo de experimentar uma distribuição Linux. Então, eu quero que você saiba que eu admiro muito o seu trabalho no YouTube e espero de coração que não sejam apenas 100k, mas que você conquiste muitos inscritos e que o seu canal cresça cada dia mais. Muito obrigado por fazer parte da minha vida e por me tornar uma pessoa viciada em tecnologia. Parabéns, Gil. Você merece. Cara, o que eu posso dizer pra você?
Muito obrigado de coração por acompanhar. Assim, eu fico muito feliz de saber que eu pude ajudar você em alguma coisa e que eu fiz parte da sua vida de alguma forma. É uma coisa muito louca você pensar, porque eu tô falando para uma câmera agora, apesar de eu saber que as pessoas vão estar assistindo depois, e saber que as coisas que eu falo, muitas vezes, o que eu mostro, o que eu dou uma dica, o que eu ensino, pode acabar ajudando a vida das pessoas de verdade, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas vendo o número de inscritos no canal como simplesmente um número, mas quando você se dá conta de que são 100 mil pessoas de verdade, tirando talvez os fakes, não sei, mas são 100 mil pessoas de verdade, a sua cabeça ela não consegue processar essa informação. Sabe, eu tenho uma coisa engraçada até para comentar. Teve algumas semanas atrás, acho que uma semana atrás, 2 semanas atrás, não sei, eu e minha namorada fomos em uma apresentação na rua que tinha aqui na minha cidade. Tinha um hotel aqui que estava fazendo 90 anos de idade, acho que era alguma coisa do tipo assim, e daí eles fizeram uma apresentação lá na rua com luzes e artistas e música e coisa assim. E a gente foi lá dar uma olhada e acredito que no local, a cidade não é tão grande, né? No local tinha cerca de 3 mil pessoas, mais ou menos. E aí eu comecei a olhar ao redor, assim, e me dar conta da quantidade de pessoas que era aquilo. 3 mil pessoas ao teu redor, assim, a quantidade de gente que é aquilo ali. E aí eu pensei, ou melhor, tentei imaginar o que seriam 100 mil pessoas. O que seria um estádio cheio. Eu nunca fui num estádio grande de futebol, assim, então eu não tenho essa noção. É surreal o negócio. Então, em resumo, muito obrigado, Daniel, pelo seu comentário. Você melhorou meu dia, cara. Muito obrigado. É muito importante saber que as coisas que eu estou fazendo aqui com tanto carinho realmente estão resultando em algo que é útil para as pessoas. A próxima pergunta é do Rodrigo Badin. Ele diz, minha pergunta é, se tudo isso de inscritos usam Linux? Cara, eu diria que sim, mas eu explico. Provavelmente não no desktop, até acho normal que não, eu acharia até pouco saudável que fosse tudo isso, né? A diversidade ali, as opiniões diferentes é que faz a gente crescer intelectualmente, mas indiretamente todo mundo usa Linux, o YouTube está rodando em servidores Linux aí, provavelmente o seu provedor de internet também, né? Lembrando que o Linux é o nosso querido kernelzinho que roda em diversas tecnologias, mesmo que você não use Linux no seu computador, você está usando Linux diretamente. Ou melhor, indiretamente, né? Através de serviços e produtos que estão ao seu redor na tecnologia. Então mesmo que alguém odeie o Linux a ponto de chegar em um vídeo aqui e comentar que Linux é tudo lixo, o cara está usando o Linux justamente para comentar que Linux é lixo. Já pensaram nisso? Mas respondendo a pergunta agora, sério, não, nem todo mundo usa Linux aqui no canal. A maior parte que eu acredito que use um pouco, pelo menos, né, nas máquinas virtuais, dual boot, muitas vezes muitos usuários utilizam full time, né, utilizam como sistema principal, mas não, nem todo mundo. O que mostra que as pessoas estão amadurecendo um pouco, que não é porque eu não uso determinada coisa que eu não posso aprender coisas relacionadas à tecnologia e sobre essa plataforma com outra pessoa, né? Acho essa a postura mais sadia que existe a respeito de aprendizado de qualquer posição, seja ela política, religiosa ou qualquer coisa assim. É sempre importante você conhecer todos os lados para saber em qual você se encaixa melhor. E essa parte de você entender todos os outros lados faz com que você tenha uma visão muito mais sadia sobre o geral do que alguém que é defensor ferrenho de uma causa sem conhecer direito a sua contraproposta ou qualquer outra coisa do tipo. A próxima pergunta aqui, eu não sei ler este nome aqui, mas eu vou dizer o nome de usuário dele aqui, o I Hate Paulo, tá? Ele colocou aqui, o que me levou a criar o canal e usar o Linux. Bom, na verdade o que me levou a usar Linux eu já contei aqui no canal algumas vezes, mas eu vou na história curta aqui. Eu passei a usar Linux porque eu queria mexer em alguma coisa diferente, mais bonita, eu estava um pouco cansado lá de fazer formatações no Windows, e eu resolvi experimentar para ver o que eu achava, acabei gostando e tal. O canal, isso é a versão reduzida, né? Se você quiser, veja o vídeo lá onde eu conto essa experiência melhor, desde o início. Mas o canal ele nasceu de uma necessidade para o blog. O blog nasceu antes do canal. O blog tem uns 6 anos, o canal tem uns 3, eu acredito, uns 3 e pouquinho.
E o blog ele estava indo muito bem, obrigado, mas chegou um momento que eu pensei assim, eu tenho que investir em conteúdo de vídeo também, porque vai ser um diferencial para o meu conteúdo no blog. E a ideia, a princípio, era criar apenas vídeos complementares. Na época que eu criei o canal, a Steam Linux tinha acabado de ser lançada, não fazia muito tempo, e eu pensei, não tem nenhum canal de games de Linux na internet, vou fazer. E aí foi por causa dos jogos para Linux que o canal nasceu. Com o tempo eu descobri que eu poderia incrementar mais o conteúdo do próprio blog, fazendo vídeos mais elaborados sobre assuntos específicos ou vídeos que complementariam um determinado post no blog, por exemplo. E foi assim que o canal foi indo, né? Se você viu o vídeo passado onde eu fiz o react aos meus vídeos antigos, você deve ter visto como é que era lá no início. As coisas eram muito diferentes, assim, o vídeo era bem mais simples do que ele é hoje em dia, até pelo equipamento que eu dispunha e coisas do tipo assim. E foi por esse motivo que o canal começou a existir. Mas a partir do momento que ele começou a dar certo, né, e que ele começou a ser tão importante na minha vida quanto o blog, eu comecei a dar mais atenção para ele. E tem alguns conteúdos que são exclusivos aqui do canal, do mesmo jeito que tem alguns conteúdos que são exclusivos lá do blog, e em alguns eles convergem. Mas acho que é isso aí, foi por causa disso. O Matheus Barbosa pediu se eu vou cortar a placa. Não vou cortar, pode ficar tranquilo. Olha só quem fez uma pergunta aqui. Esse cara não poderia deixar de fora. O Gabriel da Silveira, Toca do Tux, meu grande brother. Cara, algumas pessoas podem duvidar, mas eu conheço esse rapaz pela internet apenas. A gente nunca se viu pessoalmente. Eu conheço ele já há uns 3, 4 anos. A nossa amizade é uma das coisas que eu mais tenho orgulho de poder dizer assim. O pessoal pode dizer que não existe amizade pela internet, né? E a gente tem vários negócios juntos também, inclusive a Deal Store. A gente trabalha junto na Deal Store. Ele é um dos grandes responsáveis também, especialmente pelo setor financeiro lá e tal. Enfim, eu gostaria de dizer, antes de ler a sua pergunta aqui, Gabriel, muito obrigado por toda a parceria nesses últimos anos. Tenho certeza que o sucesso que o Dia Linux eventualmente vai fazer ou faça tem um dedo seu. Com toda certeza. É uma vitória sua também, então muito obrigado. Ele perguntou quais são os planos para o futuro do Dio Linux. Você podia dar um spoiler aí. Desejou sucesso e que venham outros 100k por aí. Muito obrigado, Gabriel, mais uma vez. Tá? Futuro do Dio Linux. Futuro é segredo. Você sabe, na verdade, né? Você tá aí tirando onda. A gente tem alguns projetos legais aí para serem lançados nos próximos meses. E a gente não pode comentar, é segredo o negócio aí, mas vai ser legal, tenho certeza, vocês vão gostar. Próxima pergunta é do Yerra Stranger. Ele perguntou qual o primeiro Linux que eu usei e como foi o meu encontro com o Ubuntu. Muito obrigado pela pergunta aí, mais uma vez. E essa questão aqui eu achei curiosa, porque eu também respondi naquele vídeo lá sobre como eu comecei a usar Linux. A minha primeira distribuição que eu tive contato foi num curso técnico de informática que eu fazia e era o Debian 5, se eu não me engano. Só que eu odiei muito aquilo lá e eu demorei muito para entrar de novo no mundo Linux por causa da forma com que ele me foi apresentado. Foi ali que eu aprendi uma das lições mais importantes. O primeiro contato com o Linux, pelo menos no desktop, assim, faz muita diferença para as pessoas. Então eu passei a tomar cuidado com a forma com que eu explicava Linux para os demais. Mas o primeiro Linux que eu, por vontade própria, fui lá, baixei e instalei, se eu não me engano, foi o Sabayon, que é uma variação, digamos assim, uma versão mais fácil de se utilizar do Gentoo, que é uma das distribuições mais complicadinhas aí que a gente tem para se utilizar. Engraçado porque eu não baixei ele porque eu sabia que era o Sabayon, eu não sabia nem que existia software livre, open source, ou sei lá o que era essas coisas aí. Eu baixei o Sabayon porque eu achei ele bonito. Achei a animação de boot legal e tal, e baixei ele assim. E utilizei até um tempinho, mas depois eu coloquei o Windows 7 de volta no lugar e depois só fui utilizar em Dual Boot de novo o Mint 9 e o Zorin também, não lembro qual versão, mas foram distribuições que me ajudaram no início. Testei o Ubuntu também, que o pessoal já falava muito naquela época, mas minha experiência com o Ubuntu foi meio bosta comparada com o Mint. O Mint já vinha pronto desde aquela época, com todos os programas e tal, e o grande atrativo era o Compiz com as janelas gelatinosas. No Ubuntu você tinha como instalar essas coisas assim, mas sempre dava pau para mim quando eu colocava o Compiz para funcionar, então eu já fui com o Mint onde as coisas já estavam configuradas.
Minha primeira experiência com o Ubuntu não foi lá grande coisa não curti muito, troquei ele pelo Mint na época. Bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, é um vídeo longo, mas um bate-papo muito bacana, adorei responder as suas perguntas aqui. Se você tiver mais alguma dúvida pode colocar aí nos comentários e fica aqui mais uma vez o meu muito obrigado por você fazer parte dessa marca que a gente atingiu aí de 100 mil inscritos. Pode ter certeza que eu vou me esforçar cada vez mais para trazer o melhor conteúdo que eu puder aqui para o canal. Obrigado pela confiança. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu. Falou.